pílula sobre inteligência relacional no espaço corporativo, tendo por foco liderança e alto desempenho. A inteligência relacional, ela se sustenta a partir das competências conversacionais. E uma das coisas que também chegam a mim muito comumente, quando estamos tratando de liderança e de alto desempenho, às vezes as pessoas me perguntam assim, o que faz uma liderança ser uma liderança de alto desempenho? E aí eu diria para você assim, tudo que nós fazemos nos espaços corporativos é conversar. A gente conversa e as coisas acontecem. Se você pensar objetivamente, você vai perceber que o seu trabalho se realiza com conversas. Se nós tirarmos as conversas dos espaços corporativos e relacionais, não sobra absolutamente nada. Então, primeiro a gente conversa, depois os contratos se seguem, a gente conversa e o trabalho acontece, a gente conversa e os relacionamentos ocorrem. Então, as conversas, na verdade, são o alicerce, a causa pétrea, o fundamento básico de todo o processo de liderança. Obviamente, com seus desdobramentos, também é o elemento fundante do processo de gestão, do processo de relacionamento. Então, o que a gente precisa colocar de forma clara é: existe uma relação entre liderança de alto desempenho e competência conversacional. O que me permite afirmar a seguinte tese: quem sabe conversar obtém bons resultados e resultados diferenciados, resultados de alto desempenho. Quem não sabe conversar tem problemas em conseguir resultados, tem problemas em conseguir adesão da equipe, tem problemas de relacionamento. Então, a tese é a relação existente entre a competência conversacional e a capacidade de liderar. Dito isso, nós precisamos entender que as conversas, elas são conversas de três naturezas. Conversas de entretenimento, que são aquelas conversas que a gente chama de jogar a conversa fora, e que eu chamo de conversa de boteco, né? É aquela conversa que você senta, polemiza, discute, se inflama, debate, faz um bando de coisas, mas o único propósito, o único objetivo daquela conversa é gastar o tempo, passar o tempo, nos divertir. Essas conversas, chamadas conversas de entretenimento, são importantes, importantíssimas, porque são essas conversas que afinam a nossa amizade, que afinam a nossa intimidade, que afinam a nossa sintonia, porque a gente começa a perceber o humor uns dos outros, a gente começa a se conhecer melhor, a gente começa a perceber os limites relacionais. Então, a primeira natureza das conversas são as conversas de natureza de entretenimento. São conversas feitas para divertir. A segunda natureza das conversas são conversas que a gente chama de instrumentais. As conversas instrumentais são as conversas que fundam a relação de gestão. São conversas que normalmente emitem comandos, que fazem pedidos, que estabelecem ofertas. Então, as chamadas conversas instrumentais são aquelas conversas na qual eu digo: Pedro, me traga aquele relatório, Pedro, produza aquela planilha, Raimundo, por favor, visite aquele cliente, Joaquim, vá ao departamento jurídico e discuta com o doutor fulano de tal como está aquele nosso processo. Então, estas são conversas de natureza instrumental. Essas conversas também, elas transcendem o universo corporativo, só para dar o exemplo para você, porque são conversas que às vezes você tem com seu filho, com sua filha, com seu esposo, com sua esposa,
Querida, olha, hoje eu vou chegar mais tarde. Meu amor, olha, eu não gostei daquele restaurante que fomos. Isso são conversas instrumentais. E existe um terceiro nível, que são as conversas nutritivas. São aquelas conversas que alimentam a nossa relação uns com os outros no que diz respeito à qualidade dos nossos relacionamentos, para estabelecer novos níveis de qualidade, de condições de satisfação, de aprimoramento dos relacionamentos para obter os objetivos que queremos. Então, essas conversas nutritivas, elas têm o propósito de alimentar as pessoas, não só de dar informações para as pessoas, mas de perceber como as pessoas estão, como elas se sentem, como elas reagem a determinadas coisas, como é que elas, quais os valores que elas usam para poder posicionar-se no trabalho, qual é a opinião que elas têm, de que maneira essa opinião se fundamenta sobre a ética, sobre os códigos de conduta da organização, como é que ela se vê como protagonista da história daquela organização a qual ela participa. Então, quando nós entendemos esses três elementos que constituem a natureza das conversas, de entretenimento, o instrumental e o nutritivo, eu começo a descobrir os propósitos. Então, veja, as conversas de entretenimento, elas ocupam, em média, 60% do nosso tempo corporativo. Olha que coisa interessante. Porque é na hora que você está no cafezinho com o seu colega, é na hora que você chama o seu colega para um lanche, é na hora que você está no almoço. Normalmente, essas conversas nutritivas criam vínculos, criam amizades, estabelecem níveis de percepção uns dos outros. As conversas instrumentais, elas são claras porque elas coordenam ações. Elas são conversas de pedidos, conversas de ofertas, conversas de reclamações, aonde eu começo a ajustar aquele plano de voo que está acontecendo. E elas normalmente representam 20% das conversas gerenciais e das conversas corporativas. E os outros 20% estão nas conversas nutritivas, que, embora sejam apenas 20%, elas dão uma razão de ser, elas mudam meu mindset, elas mudam a forma como eu percebo as coisas e como eu sou percebido. Portanto, são conversas que alimentam a nossa forma de ver o mundo, a nossa cosmovisão, a nossa forma de nos posicionar diante de uma série de questões que as organizações têm. Então, veja, ter conversas nutritivas alimentam a nossa liderança, porque começamos a abrir espaços agora para receber das pessoas a forma como elas percebem a vida e informar as pessoas o modo como nós percebemos a vida, para que nessa troca de cosmovisão a gente seja capaz de construir relacionamentos que estejam fundados em alicerces saudáveis, eticamente constituídos, capazes de nos colocar no mundo a partir de uma percepção comunitária, coletiva, pacificada e pacificadora, entendendo os grandes desafios que a gente tem de obter os resultados, mas com uma qualidade relacional primorosa. O que eu lhe desafio é: seja capaz de ter esses três tipos de conversa e concentre-se nas conversas nutritivas, porque elas alimentam a qualidade da nossa relação e a qualidade da nossa liderança. Eu espero que você tenha gostado e qualquer coisa é só nos acessar. Grande beijo.